A destruição da humanidade nem sempre quer dizer que vai ser física, real, direta, objetivo, fogo, destruição, prédio caindo e tudo mais. Mas muitas das vezes pode ser como essência, como caráter, como ético, como moral. E aí eu criei esse símbolo aí, esse gráfico simbólico. E aí eu digo, eu vou tentar gravar alguma coisa para tentar trazer isso um pouco melhor. Trouxe para vocês. A filosofia de Spengler, por exemplo, fala muito sobre isso, né? As civilizações morrem não quando são destruídas por inimigos externos, mas quando esvaziam por dentro, quando perdem sua alma e quando perdem a capacidade de se renovar espiritualmente. Ele dizia que uma cultura só cai de verdade quando troca profundidade por espetáculo, sabedoria por entretenimento, virtude por aparência, consciência por conveniência e, sinceramente, isso parece um retrato perfeito do momento que nós estamos vivendo. Se você olhar para o mundo agora, e não só para grandes centros urbanos, mas para a vida humana como um todo, percebe que nós estamos atravessando exatamente essa troca. A troca da essência por uma estética vazia, do trabalho interior pela corrida desesperada atrás da validação, é uma loucura. A linha vermelha do gráfico que vocês estão vendo aí não representa apenas violência e corrupção. Ela representa uma troca, né? Essa troca, na verdade. Essa inversão interna, essa perda de profundidade. A maioria das tradições religiosas alertou sobre esse risco. O cristianismo, por exemplo, fala sobre o amor se esfriar. O budismo fala da era da degeneração espiritual. O hinduísmo descreve o Kali Yuga, né? Um ciclo onde a humanidade se esquece do divino e mergulha no próprio ego. Os textos judaicos descrevem tempos onde cada um faz o que é certo aos seus próprios olhos. Então, eu acho que é certo, vou lá e faço, acabou. Não porque é ético, mas porque é conveniente. E quando você observa a história pela lente desse gráfico, por exemplo, percebe que todas as quedas tiveram a mesma raiz. Uma civilização recebendo mais do que o que merecia espiritualmente. A linha horizontal, a do privilégio, cresce rápido demais, né? E a linha vertical da virtude, por exemplo, não acompanha essa mesma velocidade. Roma viveu isso, a Pérsia viveu isso, os maias viveram isso, o Egito viveu isso, nós estamos vivendo isso agora mesmo. A diferença é que, ao contrário deles, a gente tem tecnologia suficiente para amplificar o impacto por toda a Terra, né? O impacto da própria decadência. Antigamente, quando as pessoas se autodestruíam, a destruição atingia um território, uma cidade, talvez uma nação. Hoje, atinge o planeta, né? E é isso que torna o nosso momento tão delicado e tão perigoso, eu diria assim. A linha vermelha agora não está concentrada em uma cultura ou um povo. Se você olhar bem, não está referenciando a cultura ou um povo, não. Ela está globalizada, né? É universal, conectada por cabos e fibra ótica e aceita como se fosse normal. Se você já percebeu que o clima social está abrasivo demais, que as conversas são agressivas demais, né? Que as pessoas estão frágeis demais, não é coincidência não, é consequência. A humanidade nunca teve tanto conhecimento disponível e, ao mesmo tempo, nunca teve tão perdida. Nunca teve tanto acesso à informação e nunca soube tão pouco sobre si mesmo. Essa é a essência do eixo vertical despencando, caindo. O ser humano vai se enchendo de dados, de informação, de aparelhos, conteúdos, mas vai escravizando a própria alma. Silêncio, profundidade, verdade, tudo isso vai sendo escravizado. E nesse processo, ele perde a noção de quem é e para onde está indo. A religião chama isso de apostasia, a filosofia chama isso de niilismo, a psicologia chama isso de dissociação, mas nesse gráfico aí que vocês estão vendo, isso tem outro nome, né? É simples, descida. Aderência ao vermelho, né? Perda da subida. Porque quando a linha moral cai, todo o resto cai com ela. A política vira espetáculo, a espiritualidade vira produto, a ciência vira arma, a tecnologia vira vício, e a vida simplesmente vira só sobrevivência mesmo.
Talvez o ponto mais irônico disso tudo seja exatamente esse. O mundo está ficando mais confortável, mas as pessoas estão ficando cada vez mais infelizes. E isso nunca foi sinal de progresso, sempre foi sinal de queda, na verdade. O privilégio cresce, a virtude cai, e esse desbalanceamento, essa inclinação interna, sempre empurrou, né, o mundo para o ponto preto, esse ponto final lá embaixo. O ponto preto na simbologia do gráfico aí não é só destruição física, é destruição moral, destruição espiritual, é da identidade humana, por exemplo, né, a destruição é quando o ser humano perde a capacidade de se reconhecer como ser humano. E muitos mitos antigos já falaram desse momento. Na tradição cristã, por exemplo, é o período onde as pessoas chamam de o mal de bem e o bem de mal. Na tradição islâmica, é o tempo onde os sinais do fim se multiplicam pela corrupção da alma. No hinduísmo, é a fase final do Kali Yuga, onde a humanidade, por exemplo, esquece totalmente do sagrado e vive presa nos prazeres imediatos. Os indígenas norte-americanos falam da noite escura dos homens, né, quando a humanidade perde sua conexão com a terra e com o espírito. E em todas as tradições que eu vi, o fim não chega por acidente, né? Chega por escolha, na verdade, chega por negligência. Chega porque ninguém quis olhar, só isso mesmo. E olhando para o mundo de hoje, você percebe que nós estamos exatamente nesse ponto. Há tudo menos direção. Tem tecnologia, mas não tem sabedoria. Tem velocidade, mas não tem sentido. Tem até liberdade, né? Mas não tem orientação. Tem muitos privilégios, né? Privilégios extremos, eu diria, mas mérito, nada, escasso. É por isso que, mesmo cercado de maravilhas modernas, parece que estamos sempre prestes a cair. Como se estivéssemos caminhando sobre uma ponte que range a cada passo. O gráfico não mente, a história não mente. As religiões não mentem, a filosofia não mente. Elas só descrevem o mesmo padrão, cada uma de um jeito, na sua linguagem, mas apontando para o mesmo destino inevitável, quando a virtude despenca e o poder aumenta. E esse destino é destruição. Destruição pelo fogo, direto ou simbólico, aí depende do seu ponto de vista. E a maioria das tradições concorda com isso, né? Quando o mundo chega no ápice da corrupção, o fogo vem para purificar, né? Para renovar. Fogo como metáfora, talvez como colapso, até como reinício, né? O cristianismo descreve como apocalipse, por exemplo, o hinduísmo como Shiva, no judaísmo descreve isso como a visão dos profetas, né? E não é coincidência, é padrão, na verdade. E a parte mais assustadora dessa história toda não é nem o fim, não. É o fato de que pela primeira vez a humanidade tem o poder de se destruir por conta própria. Sem intervenção divina, sem meteoro, sem guerra santa. A gente mesmo fabrica o próprio fogo. Na tecnologia, no ego, na arrogância, na pressa. E o gráfico só deixa isso explícito. A destruição hoje é consequência, não é castigo, não. É direção, não acidente. Enquanto isso, a linha verde, a do crescimento moral, espiritual, ético, existe mais enfraquecida, né? Existe mais ignorada, existe, mas quase ninguém escuta. E é aí que mora o perigo. Não na força da destruição, mas na profecia da elevação. Porque quando a luz diminui, a escuridão não precisa fazer nada, ela só entra. Silenciosa, natural e inevitável. O momento em que o mundo, mesmo cheio de glórias, começa a revelar a rachadura interna que sustenta toda a queda. A fase onde percebemos que a destruição não chega de uma vez, mas em pequenas concessões diárias. Em pequenas escolhas, em pequenos esquecimentos. E cada uma dessas pequenas quedas nos aproxima mais do ponto preto.